A saída é para dentro, a ascensão é para dentro. Tá? Então a gente precisa aprender a olhar para esse espectro vibracional, dando o nome que for, dentro da vertente que for, vai ter outros nomes. Mas é tudo vibração e a prosperidade é uma questão vibracional. Então, em padrões numéricos, mais ou menos qualquer sistema espiritual funciona assim. 3, 7, 10 e 12. São números bem coringas, assim, para vocês saberem mesmo, né? Então, Metatron é essa matriz muito, muito, muito elevada. Né? A gente tem um paralelo também, que é Sandalphon, que está aqui na Terra. Que é essa força que está no reino, e o reino sublunar, a gente precisa ancorar certas forças para vibrar isso. Então, volto no padrão vibracional que a gente estava falando antes. A gente precisa aprender a entrar no estado vibracional. Você quer aprender de forma ritualística, botando... Micael, vai, vamos pegar um exemplo prático. Quero me conectar com Micael, sinto essa vibração na minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Você pode começar fazendo a oração de 21 dias, botando o mantra, botando a estatueta dele ali e tal. Só não se apega a nada disso. Isso é só forma. É só um portal para você chegar em algo maior, tá? Então, aprende do jeito que você achar melhor para aprender, para quando você precisar entrar naquela força, eu só vou parar aqui e conectar. Esse é o suprassumo de um ritual. Quando você consegue trazer o ritual para dentro e realizar aquela operação mágica dentro de você, tá bom? A saída é para dentro. A saída é para dentro, a ascensão é para dentro. Tá? Então a gente precisa aprender a olhar para esse espectro vibracional, dando o nome que for, dentro da vertente que for, vai ter outros nomes. Mas é tudo vibração e a prosperidade é uma questão vibracional. Você ter prosperidade, você manifestar aquilo que você quer aqui nessa vida é uma questão vibracional. Então se permita para que, com a tua permissão constante, lembra, a gente está na 3D, não é assim, eu vou aqui então fazer o ritual, eu vou me conectar, eu quero que caia dinheiro do céu agora. Pô, não funcionou. Não é assim. A gente tá na matriz tridimensional, matriz terra, cara. Então a gente precisa do tempo. Dê tempo ao tempo. Tempo é o quê? Saturno. Por que Saturno? É o último planeta visível a olho nu, se a gente olha para o céu. Não de São Paulo, que não dá para ver muito. Mas se a gente olha para um céu limpo, dá para ver até Saturno, tá? Que é planeta que fica se mexendo no céu, né? A constelação é outra coisa. Está muito mais longe. Mas a gente vai ter, então, a regência dos planetas, que é como se fosse, cada planeta tem uma vibração, cada planeta tem uma nota, tá? O Pitágoras vai falar que tem a harmonia das esferas. Então, essa harmonia das esferas, elas estão tocando uma melodia. Às vezes, passa uma na frente da outra e dá um negócio diferente ali. E aí a gente chama isso aí de horóscopo, mapa astral, a gente chama isso de astrologia num termo geral, né? Então, a astrologia é importante. Eu quero passar rapidinho para vocês umas chaves para vocês entenderem quando fazer cada coisa. Por quê? Sublunar, então, estamos aqui. Supralunar é esse movimento cósmico, é a harmonia das esferas, como Pitágoras vai nos trazer. Essa harmonia das esferas, ela vai inclinar o nosso ser, mas não determinar. Então, eu sou de Gêmeos, por isso eu sou duas caras. Não. Né? É uma coisa que, assim, eu sou dual? Sou. Quem me conhece sabe. Sou dual. Mas eu sobreponho com a minha vontade algumas características astrológicas. Tá? Então, a gente tem o nosso mapa, tem o nosso signo, tem o ascendente, tem lua, tem mercúrio, tem milhões de coisas. A gente pode sobrepor essas questões com vontade. Aí entra a mãozinha do mago. Então, quando a gente consegue integrar essa ideia de mundos supralunares com sublunares, a gente está integrando a parte de cima lá daquele símbolo com um reino embaixo por meio da lua ali, que é o José, que é a intuição, que é o mundo onírico, que é a sexualidade, que é toda essa potência que a gente tem.
Então, vamos lá. Quem quer anota aí. Os 7 planetas, né, eles vão ter essa correlação e a gente, magicamente, associa eles aos dias da semana. Então, e aos metais, e várias outras coisas também, os 7 chakras e várias coisas. Mas só um conhecimento prático mesmo para vocês saberem mais ou menos o que cada dia rege, tá? Então, se a gente olhar, por que segunda-feira é o dia da Lua, né, Monday, por exemplo? Por que terça é o dia de Marte, né? Por que quarta é o dia de Mercúrio? Isso tem uma explicação cabalística. Então, porque Deus criou os planetas no 4º dia da criação, que não é um dia, mas é um período gigantesco de tempo, tá? Mas nesse 4º dia, que era noite e dia, ele criou os planetas. Então, começando de Saturno, que é o mais longe, terça-feira de noite, que é o 4º dia, para o calendário judaico, foi criado Saturno e tal, e a gente vai associando cada um até que chega, né, nessa matriz. Então, a gente começa pela noite e vai indo, então a gente vai ter assim. Domingo, que a gente considera o primeiro dia da semana, é o dia do Sol. Sunday, né? Então, o dia do Sol. Para que serve o dia do Sol? É um ótimo dia para vocês, sabe, sentirem a sua própria essência. Para vocês... Para continuar, uma dúvida que eu estava no início. Domingo, Sol. Esse domingo, sábado, 6 horas da tarde, domingo, 6 horas da tarde? Ou... Domingo, boa pergunta. Quando que começa o dia do Sol, então, do domingo? Quando nasce o Sol. Tá? Os dias que eu estou falando é do nascer do Sol. A ideia que eu trouxe rapidamente antes é só para justificar por que Porque assim, se a gente começar a contar terça-feira de noite com Saturno e fizer toda a escadinha, né, da noite a gente consegue achar os dias. E aí os dias são esses. Daí é estabelecido canonicamente. Então, quem tem Android, eu sei que tem, que é um aplicativo chamado Horas Planetárias, tá? Para acompanhar as horas e tudo mais, porque cada hora muda. Aí cada 1 hora vai mudar, só que não é 1 hora de 60 minutos. É 1 hora de pegar o período diurno daquele dia específico, daquele local geográfico, dividir pelos planetas, e daí cada planeta vai ter 1 hora que não é bem 60 minutos. Mas, em questão de dia, tá? Vamos focar no dia, assim. Termina a hora que o Sol se põe. Daí entra a hora da noite. Aí entra a hora da... Não, é domingo de noite e entra 1 hora da noite. Então, só que vamos focar assim, ó, para ficar simples. Para ficar simples. Quem sabe um pouco mais já pode olhar para a hora individual e para a hora noturna. Mas para quem não tem esse conhecimento e não quer também se aprofundar tanto assim, olha para o dia em si, né? Para o dia do momento que nasce o Sol até o outro dia vai, no momento que vai nascer o Sol, é esse planeta regente, em suma, tá? Em suma. Então, a hora, o dia de domingo vai reger o Sol que rege, tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com questões artísticas, tem a ver com essas questões da beleza, de às vezes autocuidado, tanto para homens quanto para mulheres, né, de a gente ter um pouquinho mais dessa coisa assim também no nosso corpo, não só no nosso espírito. Então tem a ver com a nossa questão de ser mesmo, sabe? Então é um dia para a gente viver, experienciar, um dia que nem hoje, por exemplo, para a gente se conectar mesmo com o nosso Sol e tudo mais, né? Não à toa o cristianismo também pegou esse dia como um dia canônico, assim, né? O 7º dia, nesse caso. Segunda, o dia da Lua, vai ser um dia de preguiça, brincadeira, introspecção. É um dia intuitivo, é um dia para você entrar um pouco mais nesse movimento e escutar um pouco mais passivamente. Enquanto o domingo é mais ativo, solar, a segunda é mais passiva. Ela é naturalmente algo para você, às vezes, parar e refletir na semana, por exemplo, como muitas pessoas fazem. Por quê? Porque você vai ter o ciclo. A Lua é cíclica. E aí você consegue arranjar o seu ciclo, tá? Então é um bom dia para planejamento, por exemplo. É um bom dia para organizar as coisas. Ali, os seus pensamentos, as suas atividades, as coisas assim, vai fluir um pouco melhor, tá? Fazer reuniões em empresa, né, com a equipe e tudo mais. Está começando a semana também, é muito bom. Terça-feira, dia de Marte, né? É dia de ir para a guerra.
É dia de começar mesmo, né? E olha como a organização social mais ou menos se molda nesses moldes, né? Pô, segunda-feira tá todo mundo meio assim de preguiça, porque o pecado capital da lua é a preguiça, né? É o primeiro pecado capital. Então, porque se a gente tem preguiça, a gente nem tem como ter avareza, orgulho, luxúria, essas coisas assim. Preguiça de ser avarento. Nossa. Exato. Então, se a gente consegue olhar para essa questão social e enquadrar a questão magística dentro disso, nossa, o negócio flui muito melhor. Então, terça-feira é dia de fazer, é dia de energia, é dia de Marte, de guerra, mas também de estratégia, tá? De Áries e de Atenas. Então, é essa coisa. É dia de trabalhar, mas também é dia de estrategiar. Na terça-feira é um bom dia para fazer isso. Não é um bom dia para fazer reunião com a equipe e vai brigar. Essas coisas. Então, assim, evita certas coisas nesses momentos um pouco mais fortes assim. Então, é um bom momento para agir, é um bom momento para fazer acontecer. Quarta-feira é o quê? Dia de Mercúrio. É um bom dia para pensar. É um bom dia para estudar. É um bom dia para ler. É um bom dia para receber conhecimentos, mas também é um bom dia para se comunicar. E para quem gosta de fazer processo mágico, é um bom dia para fazer processo mágico também. Porque Mercúrio é neutro. Mercúrio, tipo assim, num dia que eu quero fazer aqui um processo que tem mais a ver com Marte, mas já passou a terça-feira. Faz na quarta, porque ele é neutro. Ele tem essa maleabilidade do próprio Mercúrio, né? Essa flexibilidade. Então, é um bom dia para comunicar ideias, é um bom dia para você falar, às vezes, para sua equipe de trabalho uma ideia nova, é um bom dia para você falar para o seu esposo, sua esposa, alguma visão. Hoje eu quero fazer uma reforma aqui na casa. Conversa sobre isso, né? Então, é um bom dia para você jogar ideias novas para o mundo também, tá? Um bom dia para ensinar e para aprender. Ensinar e aprender, exato. É um dia que vai propiciar um pouco mais essas virtudes, né? Quinta-feira é quase fim de semana. Oh, maravilha, chegando o fim de semana, aquela coisa. O que é Júpiter? Então, é o paizão, é aquela coisa de benevolência, é um dia benevolente, tá? É um dia que vai propiciar oportunidades muito boas. Então, esteja aberto a oportunidades nas quintas-feiras. Em geral, tá? Em geral. Em horários de Júpiter, esteja aberto. O dia que a gente nasceu influencia nessa energia que a gente tem também? Ele influencia, mas todos nós vivemos nessa matriz. Então, é meio que você é influenciado pelo seu mapa, né, natal, assim, que é o mapa de nascimento, como estava naquele momento que você deu a primeira respirada no mundo. Aquele momento lá do mapa, né? Só que o negócio anda, né? A coisa opera, é um conjunto de engrenagens que está ali constantemente. Então, se a gente for olhar para esse aspecto individual, não dá para focar tanto nesse quesito mais geral, né? Se você quer aprofundar isso, com certeza. Tudo isso que eu estou falando tem níveis, né? Camadas. Então, tem a história do anjo do dia, né? O anjo cabalístico do dia, tem a história dos nomes divinos relacionados com cada dia, tem várias coisas que você pode agregar aqui, né? Mas a ideia é mais a gente saber operar nesse movimento semanal e a gente conseguir entender o fluxo das coisas. Então, Júpiter vai nos dar oportunidades, vai nos dar bênçãos. É um bom dia para fazer caridade. Quinta-feira, vamos botar aqui, ó. Quinta-feira é o dia de fazer caridade. Um dia de expansão, é um dia de você se permitir, sabe, interagir um pouco mais com o mundo também, de uma forma benevolente. Tenta, por exemplo, um exercício simples, tenta na quinta-feira, toda semana, se você lembrar, não julgar ninguém, por exemplo. Tenta, é um exercício. Tenta não julgar alguém e a si mesmo, exato, e a si mesmo também. Tenta por 24 horas fazer isso. Você vai ver quão mágico é isso. Sabe? Agradecer, não julgar, fazer todo esse movimento. É um
De dar e receber, exato. É um dia para ficar aberto para esse tipo de movimento, sabe? Às vezes, na quinta-feira, por exemplo, você vai ver, vai parar alguém no sinal ali, te pedir alguma coisa. Estende a mão, sabe? Faz uma caridade. Porque é dando que a gente recebe. Isso é uma chave muito básica, mas que muitas pessoas esquecem disso. Sexta-feira, sextou, dia de Vênus. Por que será, né? Que aflora tanto a sexualidade, toda aquela coisa. Dia de fazer amor, exato. Então é um dia de realmente ter esse aspecto, né? Tanto da beleza, né? Quanto da questão da sensualidade, quanto da questão de eternidade, como eu falei, ciclos das coisas, né? Então a sexta-feira é um dia muito importante, por exemplo, para o judaísmo. Sexta-feira de noite entra o Shabat, mas daí já é o sétimo dia, né? Que é Saturno. Mas dentro da nossa composição vai estar ancorada aqui ainda na sexta-feira. Então entra dentro desse movimento da estrela da manhã. Muitos de vocês já ouviram falar desse termo, alguns, tá falando o quê? Né? Porque a estrela da manhã, que é Vênus, ela dentro da Bíblia é trazida como uma ideia meio distorcida ali de Lúcifer, né? Então a gente tem uma questão aqui de que no finalzinho da noite, né, no momento mais escuro ali da noite, surge a estrela que traz a luz, que é Lux Ferres, portador da luz. Então, aquele que porta a luz, seja Prometeu, Buda, Jesus ou qualquer outro avatar, é um portador da luz para as trevas. Então a gente tem a questão Shaitan, que é o Satã, que é uma coisa, e Lux Ferres, que é outra. Lux Ferres nem é substantivo, é verbo. É um adjetivo, perdão. Então é um adjetivo, é uma característica de alguma coisa, não é um substantivo, se a gente for olhar na linguística. Então a gente vai ter essa estrela da manhã que traz uma luz, tá? Então é um bom dia para se conectar, e aí volta na matriz sexual, é um bom dia para entrar no movimento da potência sexual para sublimar em algo, né? Então é um bom dia para a gente fazer a cocriação com a nossa própria força. Tá? É sexta-feira. Exato. Sábado nós entramos em Saturno, então, que seria o nosso último dia. Né? Saturno é o quê? O senhor do tempo, senhor da vida e da morte, vamos dizer assim, né? O ceifador também. Então, nós temos essa ideia dos véus de Saturno, que são os limites do tempo. Os limites que existem nessa ideia mortal que a gente vive. Então, é um bom dia para você ver o que não fazer mais, por exemplo. O que eu não devo fazer, né? O que eu fiz essa semana, por exemplo, faz assim, todo sábado, vai, quando acorda, depois do almoço, enfim, pega e para assim, essa semana, como é que foi? Vamos fazer uma recapitulação da semana. O que eu não devo fazer mais, em primeiro lugar, para você já ir ceifando esses hábitos ruins, essas coisas um pouco, sabe, que você quer deixar de lado aí. E aí você entra num fluxo também de, vamos dizer assim, estreitar os laços com os limites.